Isaías, do capítulo 17 ao capítulo 19. Oráculo acerca de Damasco. Eis que Damasco será tirada, para não mais ser cidade, e se tornará um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos, que se deitarão sem haver quem os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o resto da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E será diminuída, naquele dia, a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá. E será como o segador que colhe o trigo, e que, com o seu braço, cega as espigas. Sim, será como quando alguém colhe espigas no vale de Refaim. Mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel. Naquele dia, atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. Não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, para os asserins e para os altares do incenso. Naquele dia, as suas cidades fortificadas serão como os lugares abandonados no bosque, ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Por isso, ainda que faças plantações deleitosas, e ponhas nelas sarmentos de uma vide estranha, e as faças crescer no dia em que as plantares, e florescer na manhã desse dia, a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Ai do bramido de muitos povos que bramam como o bramido dos mares, e do rugido das nações que rugem como o rugido de impetuosas águas. Rugem as nações, como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e elas fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como a poeira num redemoinho diante do tufão. Ao anoitecer, eis o terror, e antes que amanheça, eles já não existem. Esse é o quinhão daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Ai da terra do roçar das asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a um povo de alta estatura e de tez lusídia, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e vitoriosa, cuja terra os rios dividem. Vede, todos vós, habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, e ouvi, quando se tocar a trombeta. Pois assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da sega. Pois antes da sega, quando acaba a flor e o gomo se torna uva prestes a amadurecer, ele cortará com foices os sarmentos
e tirará os ramos, e os lançará fora. Serão deixados juntos para as aves dos montes e os animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo, será levado um presente ao Senhor dos Exércitos da parte de um povo alto e de tez luzídia, e de um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e vitoriosa, cuja terra os rios dividem. Um presente, sim, será levado ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. Profecia acerca do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entra no Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro de si. Incitarei egípcios contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, encantadores, necromantes e feiticeiros. Pelo que entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor, Deus dos exércitos. E as águas do Nilo minguarão, e o rio se esgotará e secará. Também os rios exalarão um fedor, diminuirão e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos murcharão. Os prados junto ao Nilo, ao longo das suas margens, sim, tudo o que foi semeado junto dele secará, será arrancado e deixará de existir. E os pescadores gemerão, e lamentarão todos os que lançam anzol ao Nilo, e desfalecerão os que estendem rede sobre as águas. Envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco. E os que são as colunas do Egito serão esmagados, e todos os que trabalham, por salário serão entristecidos. Na verdade, estultos são os príncipes de Zoan. O conselho dos mais sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho de reis antigos? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora, e te façam saber o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Estultos tornaram-se os príncipes de Zoan. Enganados estão os príncipes de Mênfis. Fizeram errar o Egito, os que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um espírito de confusão, e eles fizeram errar o Egito em todas as suas obras, como o bêbado vai cambaleando no seu vômito. E não haverá para o Egito coisa alguma que possa fazer cabeça ou cauda, ramo ou junco. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por vibrar o Senhor dos Exércitos a sua mão contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito que o Senhor dos Exércitos determinou contra eles. Naquele dia, haverá 5 cidades na terra do Egito que falem a língua de Canaã, e façam juramento ao Senhor dos Exércitos.
Uma destas se chamará Cidade de Destruição. Naquele dia, haverá um altar dedicado ao Senhor no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. E servirá isso de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, quando clamarem ao Senhor por causa dos opressores. Ele lhes enviará um Salvador, que os defenderá e os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios, feri-los-á, mas também os curará. E eles se voltarão para o Senhor, que ouvirá as súplicas deles e os curará. Naquele dia, haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porquanto o Senhor dos exércitos os tem abençoado, dizendo: Bem-aventurado seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.